Bem-vindo à nossa 7ª aula de pneumática. O assunto da aula de hoje é método de um projeto de um circuito pneumático. Pneumática, aula 7. Método de um projeto de um circuito pneumático. Nós vamos iniciar a aula de hoje fazendo a correção da tarefa da aula passada. Na aula passada, nós vimos um transportador pneumático e eu deixei lá uma tarefinha de validação da sua participação. Então, como é que era a proposta lá? Dado a representação algébrica do esquema pneumático, A avança, B recua, B avança, B recua, descrever o funcionamento cronológico. Então, a descrição fica mais ou menos assim. Funcionamento. Ao pressionarmos momentaneamente o botão da válvula A2, um sinal pneumático pilota a válvula A0 para a posição de avanço do cilindro A. A haste do cilindro A avança e atinge o fim de curso A1. O fim de curso A1 pilota a válvula A0 para a posição de retorno do cilindro A. No final do retorno do cilindro A, B2 é acionado e pilota a válvula B0 para a posição de avanço do cilindro B. O cilindro B avança e atinge o fim de curso B1. O fim de curso B1 pilota a válvula B0 para a posição de retorno B. O cilindro B retorna e é o fim do ciclo. Se você escreveu alguma coisa parecida com isso, a gente entende que você conseguiu interpretar a representação do esquema de forma algébrica e trouxe para a gente a aplicação na forma cronológica do circuito. Agora sim, a gente vai falar sobre o método do projeto do circuito pneumático e começamos então a nossa aula de hoje. O método, pessoal, na verdade consiste em você ir desenhando o circuito por partes, em etapas, e a partir dessas etapas ir imaginando o seu funcionamento e a partir daí colocando os seus elementos, a sua numeração e assim por diante. A primeira etapa é desenhar os atuadores. Lembra lá no transportador da aula passada? Eu tinha um cilindro para elevar a caixa e outro cilindro para empurrar a caixa. Aqui na primeira etapa, então, desenhamos um cilindro e o chamamos de A ou ainda 1.0. E aqui nós desenhamos um outro cilindro, nós o chamamos de 2 ou B. Essa representação, 2, é uma representação do tipo numérica. A representação pode ser numérica ou pode ser algébrica. Na segunda etapa, nós vamos desenhar as válvulas de comando principal, ou as válvulas de trabalho. As válvulas de trabalho devem ser desenhadas logo abaixo do cilindro. Eu tenho aqui o nosso cilindro que já havia sido desenhado, o 1.0, e aqui o nosso cilindro 2.0. Abaixo deles, eu vou desenhar as suas respectivas válvulas principais. Ou seja, para o 1.0 eu vou desenhar a nossa válvula 1.1. Aqui para o 2.0 eu vou desenhar aqui nossa válvula que vai se chamar 2.1. Ela está aqui no primeiro nível do nosso desenho. Também aqui eu desenhei um piloto pneumático que foi chamado de Z, um piloto pneumático que foi chamado de Y. E ainda foram colocadas as conexões de pressão. Aqui vai fazer o avanço, aqui vai fazer o retorno e aqui vai ser liberado para a atmosfera. Então aqui eu tenho P, pressão, A para o avanço, R para retorno e aqui um R, retorno de escape. Vamos para a terceira etapa. Na terceira etapa eu vou desenhar os elementos de sinal, quem são responsáveis por fazer o comando. Basicamente essa parte toda aqui de baixo. Preciso, para acionar uma válvula de duplo solenoide, que é a válvula principal, vou precisar de 2 elementos de comando. Um para fazer a válvula avançar
e o outro para fazer a válvula, para fazer o cilindro recuar. Então, um para colocar a válvula na posição de avanço, outro para colocar a válvula na posição de recuo. Então, vou desenhar aqui embaixo 4 válvulas 3, 2 vias, retorno por mola. Na quarta etapa, eu vou desenhar as linhas de trabalho e pilotagem, além das alimentações de ar e suas respectivas saídas. Então, agora eu conectei todo o sistema, o cilindro, as válvulas e os sinais que vêm da parte de comando. Também trouxe alimentação através de uma unidade de conservação do ar. Então está aqui a parte de alimentação colocada nas válvulas. A partir da quinta etapa, eu vou ter que imaginar o processo, o que eu desejo fazer, qual é a sequência desejada. Então, na sequência desejada lá, eu tinha que o A deveria avançar, o B deveria avançar, o A recuar, depois o B recuar. Então, para iniciar o processo, se o A, o cilindro A 1.0 tem que avançar, quem vai ser o responsável por fazer isso vai ser essa válvula aqui, a nossa 1.2, que a gente colocou o label aqui. Se aqui é 1.1, então aqui vai ser 1.2, a válvula abaixo aqui vai ser 1.3. A mesma coisa para o cilindro 2 aqui. A válvula 2.1, abaixo dela 2.2 e aqui 2.3. Eu preciso iniciar com A avançando, então eu vou colocar a nossa partida aqui. Para partir, ou vai ser um sensor, no caso do transportador vai ser um sensor, mas aqui eu vou colocar um botãozinho para a gente partir o nosso processo. Então, colocamos um botãozinho e é o nosso primeiro passo. Então, eu vejo quem vai fazer o cilindro avançar e coloco lá o tipo de acionamento. O segundo passo, eu vou imaginar que quando o cilindro avançar. Então, quando o cilindro avançar, lá no finalzinho do curso dele, acionará um rolete que será um outro elemento do sinal, cuja função vai ser pilotar o avanço do cilindro B. Então, o que eu preciso pensar? Chegou no fim de curso aqui, quem que eu tenho que acionar para avançar esse cara? Essa válvula aqui é a válvula de avanço do cilindro B. Então, a nossa 2.2 aqui vai ser acionada. Coloco, então, aqui um acionamento do tipo rolete para essa válvula e está de bom tamanho. Pronto. Vamos em frente. Lá no terceiro passo, então, quando o cilindro B avançar, porque ele já recebeu aqui o fim de curso, o sinal do fim de curso que veio lá do 1.0, o que tem que acontecer? Já fiz o A avança, já fiz o B avança. O próximo passo aqui, é E recua. Então agora, quem que vai acionar o recuo de B? Recuo de B é essa válvula aqui. Essa válvula eu chamei de 1.3. Então, na ponta desse cilindro, eu tenho que colocar aqui a 1.3. Ou seja, quando esse cilindro avançar, chegou lá, ele vai ter que bater nesse fim de curso. Também coloco aqui um acionamento do tipo rolete simples. Não precisa ser escamoteável, nada. Um roletinho ali já é o suficiente. No quarto passo, eu tenho agora o final do avanço do cilindro B, porque é o final do avanço do cilindro A, ou seja, ele volta a recuar, porque eu recuei ele no passo 3, porque eu acionei aqui a válvula 1.3. Então, ao recuar, esse cilindro tem que gerar a sequência do próximo passo. A sequência do próximo passo é o B recua. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quem olhar no desenho e olhar quem que vai ser a válvula que vai recuar o B? Só tem essa aqui, que é a 2.3. Se a 2.2 é responsável por avançar, então aqui a 2.3 vai ser responsável por recuar o meu cilindro. Olha aqui, a minha 2.3 vai recuar o meu cilindro? Então é ela que eu tenho que colocar aqui na ponta do cilindro, na parte recuada do cilindro 1.0. Vou lá no cilindro 1.0 e coloco aqui a válvula 2.3. Pronto. Agora a válvula 2.3 vai estar quando esse cilindro está recuado. Aí eu faço a seguinte análise. Quando essa válvula estiver recuada, essa válvula vai ficar acionada o tempo todo. Vai. Se eu quiser que ela desacione, eu posso colocar um rolete escamoteável. Mas nesse caso, se ela ficar acionada, não vai ter problema algum. Eu garanto que o cilindro B
vai estar recuada no início do próximo ciclo. Então aí eu coloco finalmente essa válvula acionada. Agora na etapa 6 eu chego ao esquema final do nosso projeto, ou seja, todos os cilindros no nível superior, na parte média todas as válvulas principais ou válvulas de trabalho e na parte inferior as válvulas de comando ou elementos de comando. É esse circuitinho que vai fazer o trabalho lá do transportador. Vamos ver como é que ele fica lá na simulação usando o Fluid Sim? Muito bem, agora no Fluid Sim nós vamos desenhar o nosso projeto do circuito pneumático. Do lado de cá eu tenho aqui uma biblioteca que eu posso escolher aqui os nossos componentes e eu vou começar escolhendo aqui um cilindro de duplação. Se você não está usando a versão português, né, o 3.6, você vai lá na biblioteca e escolhe um Double Action Cylinder, cilindro de dupla ação. Escolheu aqui, colocou, pronto, eu tenho já os dois elementos de trabalho. Esses dois elementos também vão precisar de fins de curso. Então aqui na biblioteca eu vou procurar por régua de distância ou régua de posicionamento. Ou lá, se estiver usando o software de outra versão, ou versão em inglês, distance ou. Essa aqui é a régua de distância. Também agora nós vamos precisar dos elementos de trabalho. O elemento de trabalho vai ser as nossas duas válvulas, um paralelo e X. Fala, professor, está diferente da apostila. Lá na apostila aqui estava em paralelo a figurinha da esquerda e do vídeo, e na direita aqui do vídeo estaria a X. Ela está ao contrário da minha apostila. É porque também o cilindro lá está ao contrário. Então aí eu preciso desenhar a nossa válvulinha ao contrário. Então, aqui não consigo girar o cilindro para uma posição que fique igual da apostila. Então tem que ser assim, tem que inverter a nossa válvula. Vamos configurar então essa válvula. Você dá 2 cliques na válvula, abre aqui uma caixa de diálogo. Uma vez aberta a caixa de diálogo, você vai olhar aqui do lado esquerdo e escolher aqui no pneumático elétrico, acionamento pneumático. Também do lado direito aqui, acionamento à direita, você vai escolher acionamento pneumático. Pronto, duplo piloto pneumático, uma válvula 4, 2 vias. Também é necessário configurar a saída para a atmosfera. A saída para a atmosfera vai ser no pino 3 aqui. Então, já vamos configurar aqui o tipo de saída. Eu posso escolher nada, estanque, direto para a atmosfera, canalizado para a atmosfera ou ainda silenciado. Eu vou escolher aqui direto para a atmosfera e vou dar um OK. Pronto, a nossa válvula está configurada. O cilindro 2 vai receber a mesma válvula, então eu posso dar um direito do mouse aqui, copiar, e direito do mouse colar. Pronto, Ctrl C, Ctrl V, nossa válvula de trabalho já está pronta. E agora nós vamos para a parte do comando, né? Efetivamente, os sinais que vão drivar essas válvulas. Do lado de cá eu vou precisar de uma valvulinha com botão. Vou dar uma reposicionada aqui básica. Precisa de uma valvulinha com botão, então eu vou ter que usar aqui uma válvula 3-duas. E aí eu vou colocar uma saída nela. Vou configurar a saída com escape silenciado, por exemplo, para não fazer barulho para o operador. E vou configurar, vamos colocar um botãozinho, já vamos pôr um botãozinho aqui, ó. Do lado esquerdo aqui nós vamos colocar um botão e também do lado direito aqui nós vamos colocar retorno por mola. Pronto. Selecionou essas duas opções, retorno por mola e acionamento manual. Ok, a válvula está pronta. Para a segunda válvula, ficar do lado de cá. Ela deve ter também lá nosso retorninho por mola, 2 cliques na válvula, configura o retorninho dela. Também vai ser canalizada aqui, vou botar ela direto para a atmosfera, opção de escape. Pronto, eu vou dar um Ctrl C aqui, copiar,
direito do mouse, copiar, direito do mouse, colar. E vou já colocar as outras duas válvulas no nosso circuito. Pronto, as 4 válvulas da parte de sinal já estão montadas no meu circuito. Elas vão servir para acionar o elemento de trabalho. Vou precisar vir aqui na minha biblioteca e pegar também uma alimentação. Trouxe aqui uma alimentação, coloquei aqui a alimentação e vou alimentar aqui todo o meu circuito. O FlexSim é realmente muito fácil de usar. Quando clica no verdinho e mantém clicado e passa sobre o fio, ele já muda de condição, dizendo que dá para fazer a conexão. É feito de simulação, eu vou querer regular a velocidade, então eu vou colocar aqui uma válvula controladora de fluxo, uma válvula reguladora de fluxo direcional, essa aqui, ó, nossa biblioteca. Chego aqui na nossa biblioteca, agora aqui, ela não está na posição, você dá um direito do mouse e vai escolher aqui girar. Girar 180, não, 90 graus primeiro. Ela ficou de ponta cabeça, tá vendo essa bolinha aqui, né? Dá um zoom aqui. Ó, essa bolinha aqui, ela ficou com o triangulinho virado para cima, tá errado. Tem que dar um girar aí, 180, que ela fique com esse triangulinho aqui virado para baixo. Essa é a posição correta. Muito bem, volta aqui, põe ela abaixo do cilindro e nós vamos repetir isso, colando essa válvula para as outras simulações. Eu vou aproveitar e vou configurar ela, 2 cliques nela, e aí você pode configurar a velocidade, a porcentagem de abertura. 50% de porcentagem de abertura é uma abertura bacana aí para a gente fazer a nossa simulação. Copiar aí e vamos colá-la. Nossa válvulinha para regular o fluxo aí. Uma vez então colocadas as válvulinhas, eu posso fazer a conexão das válvulas com o cilindro. Aí a parte de trabalho vai ficar montadinha. Estou esperando aí os sinais. Então, tá aí a nossa montagem. Legalzinho. Dá uma centralizada nisso tudo aí. Tá mais bonitinho. Ficou bem aí, centralizadinho. Aí. Aí o nosso circuitinho. Montadinho. Precisamos agora colocar nome aos elementos. Dá nome aos nossos elementos. Vamos colocar então aqui a área biblioteca. Encontrei a opção texto. Arrasta lá e vamos colocar aqui para esse primeiro cilindro, colocar o nome de 1.0. 1.0. Seguindo a nomenclatura lá, né, dos cilindros. Todo mundo que estiver abaixo dele, copiar. Então, vou lá agora, copiar e colar aqui, né, várias vezes esse texto. Vai colar esse textinho aqui, copiar. Colar. Copiar esse textinho aqui para as outras válvulas, dar nome para elas. Igualzinho a gente fez na pastilhinha. Todo mundo que está na cadeia do primeiro cilindro vai receber um índice, né? Que é 1.0. Eu vou ignorar essas duas aqui porque a gente não tem no esquema da pastilhinha, né? Então, que vai ser a nossa 1.1. Essa aqui vai ser a nossa 1.2. E essa aqui vai ser a nossa 1.3.
Mesma coisa aqui, aqui vai ser o nosso cilindro 2. Todo mundo que estiver abaixo dele vai receber um índice de 2, né? Essa aqui vai ser a nossa 2.1. Essa aqui vai ser a nossa 2.2. E esse aqui vai ser a nossa 2.3. Muito bem, os acionamentos agora, né? Eu sei que quando esse cilindro avançar, né, ele tem que fazer, no final do curso dele, ele tem que acionar o acionamento, o acionamento do cilindro 2.0. Vou só dar uma simulada aqui. Opa, tem uma conexão aberta aqui. Ó. Fechar, esqueci de colocar escape aqui para a atmosfera. Aliás, para a atmosfera não. E vai ser o ponto de pressão. Esqueci de colocar o ponto de pressão. Pronto. Coloquei o ponto de pressão. Agora a gente vai dar uma simuladinha aqui só para a gente ver. Ainda tem ponto em aberto? Oh, yeah, não coloquei. Aí, agora sim, simulando. Não temos mais nenhum errinho. Não deu mais nenhum errinho. Então, se eu pressionar essa válvula aqui, o cilindro vai avançar. Chegando no fim do curso dele lá, ele vai ter que fazer a válvula, esse cilindro avançar. Essa válvulinha aqui, a 2.2, é responsável por fazer ele avançar. Então, o que eu tenho que fazer? Um stop, vou aqui, 2 cliques na régua de posicionamento, vou colocar aqui a 100 milímetros a válvula 2.2. Então, aqui está dizendo que eu tenho uma haste de 100 milímetros, né, de 0 a 100, eu posso escolher outras hastes. E eu vou colocar 2.2 lá. Aí ganhou aqui o meu label 2.2. Agora, quando pressionar o botão, vai acionar 2.2. Se botar um acionamento lá na válvula 2.2. Tipo de acionamento que vai ser? Acionamento mecânico, tipo colete. Label para ela, 2 cliques nela, vou colocar aqui 2.2. Bem, agora eu associei essa valvulinha aqui, esse finzinho de curso, com essa posição aqui no cilindro 1. Vamos ver? Vou pressionar o botãozinho. Avançou, né? O cilindro 1 avançou. O cilindro 2 avançou, está mandando um sinalzinho para ele. Então aí, o que eu fiz? Eu já comecei a fazer o meu projeto. Agora eu preciso ver, os 2 cilindros estão avançados. No final desse curso aqui, ó, do cilindro 2, eu preciso fazer uma válvula de retorno. Quem que vai fazer o retorno? A 1.3 aqui. A mesma coisa. Vem aqui, 2 cliques na régua de distância, coloco aqui a 100 milímetros, a válvula 2.3. Tem na válvula de recuo aqui, dou 2 cliques nela e coloco qual é o tipo de acionamento. Mecânico tipo rolete. Pronto. Passo o mouse na ponta do rolete, ele fica azulzinho. Coloco lá a etiqueta 1.3. Por que eu coloquei? Coloquei errado lá, né? Ó, voltar lá, era 1.3, não 2.3, 1.3. Corrigir aqui. Agora, imaginar. Dá um playzinho novamente. Avançou, B avançou. A recuou. Agora eu tenho que fazer o B recuar. Quem que vai fazer o B recuar? Essa valvulinha aqui, ó. Essa é a válvula de retorno do B. Quem que é ela? A 2.3.
Então, novamente, eu vou colocar aqui um acionamento do tipo mecânico, tipo rolete, e vou colocar o label dela, 2.3. Pronto. E venho aqui na régua de distância e coloco aqui 2.3 a 0 milímetros. Pronto. Agora, nós estamos mostrando aqui que está acionado, né? Está a 0 milímetros e está acionado. Então, olha aí como é que ficou. Então, vamos dar um playzinho. Acionou momentaneamente. Passou A, passou B, recuou A, recua B. Perfeito. Circuitinho funcionando direitinho. Avança A, avança B, recua A, recua B. Está aí o nosso projetinho, começo ao fim. Espero que vocês tenham gostado da nossa montagem aqui no FluidSim. Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da participação nesta aula. A tarefa é a seguinte: observe o esquema da figura. Usando o desenho como base, projete um circuito cujo o movimento do circuito deve ser A avança, A recua, B avança, B recua. Redesenhe o esquema do circuito pneumático, colocando os acionamentos nas válvulas A1, B1 e B2. Coloque nos retângulos, nas réguas de distância, as indicações de qual válvula será acionada para o movimento. A avança, A recua, B avança, B recua. Como é que vai ser a forma de entrega desse trabalho? No sala de aula, busque lá no tópico 7, tarefa 7 e responda o formulário. A entrega é diretamente no formulário do sala de aula. Como é que eu vou fazer para enviar, um desenho? Você pode tirar uma foto se você estiver fazendo o desenho manuscrito, mas coloque lá, faça um cabeçalho no seu caderno, de forma a identificar com o seu nome, o curso, aquele mesmo cabeçalho que a gente usa lá no nosso formulário oficial de entrega. Eu estou fazendo no computador usando o software de simulação. Então você pode dar um print na tela, pode editar um pouquinho essa imagem para ficar melhor, maior, enfim, mais bonitinha, usando lá o Paint e colar lá no Word para deixar ela bem legal. Dá um print screen na tela, edita um pouquinho ela no Paintbrush e depois você cola ela no Word para ficar um relatório mais bem apresentado. Já que você vai ter que me enviar um arquivo no Word, demonstra um pouco de capricho. Use o formulário de entrega oficial. Não entrega um arquivo com o seu nome, entrega um arquivo lá, aquele formulário que tem o cabeçalho, onde você põe o seu nome, identificação da turma, bonitinho. Ele já foi disponibilizado para você nas aulas anteriores. Mas eu ainda vou colocar ele aqui, lá no sala de aula, junto com o formulário no tópico 7 lá. Opcionalmente, ainda você pode me enviar por e-mail, Faz manuscrito ou faz no computador, faz a respostinha bonitinha, bem desenhada, e me envia lá para pericles.dataway@gmail.com. De uma forma ou de outra, a sua presença será validada. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um bom estudo e até a próxima!